Olá, gente, tudo bem? Eu estou bem sumidinha, né? Mas o nosso curso online aí tem deixado a vida bem corrida, mas tá valendo a pena, tá ficando tudo lindo demais da conta. E eu vim contar para vocês a minha experiência com o Dark Stores. Vocês pediram muito lá no Instagram da Pedaço, quem não segue a gente, a roupa tá aí embaixo. E eu vim contar para vocês o que é, né? Como tá sendo a minha experiência com o Dark Store, tá bom? Então, gente, antes de explicar o que como está sendo a minha experiência, eu quero explicar o que é uma Dark Store, né? As Dark Stores, elas chegaram depois das Dark Kitchens. O que é isso? Uma empresa, enfim, é dona, proprietária ou então aluga um galpão gigantesco e dentro desse galpão ela cria pequenas estruturas para dezenas de cozinhas. Então essas empresas alugam esses espaços, essas cozinhas, entram com todo, né, o seu maquinário necessário, sua mão de obra e faz toda a produção, toda a operação acontece ali, tá? Mas qual que é o intuito? O intuito é trabalhar com delivery, tá? Nesses condomínios, né, de cozinha, o intuito é trabalhar somente com delivery. Então tem uma central que recebe esses pedidos e ficam lá pegando os pedidos da produção que está acontecendo lá atrás, entregando para os motoboys. Então, né, logo após as Dark Kitchens, chegou a ideia da Dark Store. O que é uma Dark Store? Você aluga um espaço para deixar uma geladeira sua lá dentro desse local. Então, para quem trabalha com confeitaria, açaí, chocolate, vale muito a pena, porque você não precisa fazer com que sua produção aconteça lá. Você aluga um espaço, coloca a sua geladeira lá, enche essa geladeira todinha de produtos e essas empresas, né, ficam recebendo pedidos lá para você durante todo o dia. Recebe, separa e entrega para o motoboy, tá bom? Então é isso, essa é a definição, né, do que é uma Dark Store. E aí, logo em seguida, entraram um novo modelo de prateleira. Ao invés de você alugar lá para colocar a sua geladeira, né, a geladeira tem que ser sua, eles colocaram o modelo de você alugar a prateleira, tá bom? Vamos falar de valores, né? O aluguel de uma geladeira, para você colocar a sua geladeira lá, gira em torno, tá, gente? É uma média. Esse valor ele depende de quantos pontos você vai colocar, depende do tipo de contrato, de quando você assinou, tá? Mas gira uma média aí de R$ 1.200 a R$ 1.500. O valor do aluguel do espaço para a sua geladeira, tá? E da prateleira gira em torno de R$ 700, podendo chegar até 900. E essas empresas, elas operam em diversos pontos de BH, né? Então, por exemplo, eu sei que a Kitchen Centro tem Castelo, Cidade Nova, Contagem, Barro Preto, Cidade Nova, acho que Palmares, Santa Cruz, aquela região ali, Castelo, já falei, né? Mas enfim, ela tá bem espalhada aí por BH. E é uma grande vantagem, porque o seu produto, ele fica lá, né, o seu iFood, ele fica lá aberto de cerca de 9h30 da manhã até 11h30 da noite. Então você recebe muitos pedidos, né, durante esse período. E de certa forma, você tem um conforto que enquanto você está aqui, enfim, resolvendo outras questões da empresa ou até descansando, os pedidos estão lá tocando, tá saindo pedido. E tem também a Orion Kitchen, que tem no Sion, e abriu recentemente agora no Buritis, né? Essas são as empresas que eu conheço que operam aqui em Belo Horizonte, tá? Eu estou em ambas. Eu tenho uma Dark Store, lá no Barro Preto com a Kitchen Center e tenho uma Dark Store com a Orion Kitchen lá no Sion. Eu vou contar um pouquinho como é a minha experiência com elas. Mas enfim, né, tem toda essa questão aí da sua liberdade, de você, de certa forma, conseguir ter um pouco de liberdade vendendo, né? Você está descansando, está curtindo,
tá trabalhando, está produzindo e tem pedidos tocando lá e eles só embalando e entregando. Os pedidos têm que ir totalmente identificados, né, gente? Tem que ir com o nome certinho, igual tá no iFood, para que não ocorra confusão, né? Então, quando toca um pote brownie, tem que estar escrito lá, pote brownie no seu adesivo, com data de validade, de fabricação, enfim. Todas essas normas aí, né? Eles orientam a gente dessa forma. Então, nossa, Ana, que maravilha! Realmente é muito bom, por isso que eu tenho 2 pontos. Mas não é bem assim que funciona, né? Nem tudo é um mar de rosas e vocês sabem que aqui é modo sincerona ativado, tá? Então, para mim, quais são os pontos negativos? O primeiro eles ficam com uma porcentagem da sua venda. Então, eles cobram cerca de 5 a 7%, vai depender do seu contrato, se a Orion, se a Kitchen Central, qual empresa, enfim. Mas é mais ou menos dentro dessa porcentagem, tá? Então, assim, pensa comigo. Eu não sou MEI mais, a Pedaço não é mais MEI. Então, eu pago 30% do meu produto para o iFood, eu pago 5% de imposto sobre o meu produto e pago 5 a 7% de porcentagem para a Kitchen Central. Então, sua precificação tem que estar muito, muito redonda, né? E então, para mim, essa é uma grande desvantagem. O ponto para mim crucial de desvantagem é esse, tá? O segundo ponto de atenção é a questão da logística. Gente, quando eu resolvi entrar, falei, não, já vou colocar de cara 3 pontos. Fui pro Castelo, Buritis e Contagem. Eu não pensei em detalhes cruciais. Primeiro, eles te cobram uma taxa para você entrar. Essa taxa, gente, isso foi na minha época, tá? Isso pode ter mudado. Mas na minha época, era uma taxa de R$ 1.200 por ponto. Você paga para entrar. Então, 3 pontos, faz as contas aí, né? Não sou de exatas, tô brincando. Então, por ponto, dá cerca de R$ 3.600 que eu gastei de cara para entrar nesses 3 pontos, tá? Então, além de tudo isso, você precisa de perfis diferentes no iFood para poder vender. O iFood não aceita que um mesmo CNPJ tenha vários perfis ou tenha mais de um perfil, tá? Mais de uma loja, né? Então, você precisa abrir CNPJs. Então, você precisa colocar isso na ponta do lápis, porque cada CNPJ aberto, cada filial, né, que você abre do seu CNPJ, você paga uma taxa de R$ 250. Mais uma vez, tá, gente? Isso foi na minha época. Valores podem estar desatualizados, para mais ou para menos. Então, você paga R$ 250 por abertura de CNPJ. No meu caso, como eu tenho uma contadora, né, e não sou mais MEI, a contadora, ela cobra por CNPJ. Então, uma contadora que eu pagava, exemplo, R$100, eu comecei a pagar R$300. Exemplo, tá, gente? Então, tem tudo isso que tem que colocar na ponta do lápis. Seu custo fixo com o contador vai aumentar. Você vai ter uma porcentagem de vendas, né, que você entrega para as empresas que operam lá o seu restaurante. E você, de cara, desembolsa um valor relativamente alto para poder entrar. Considerando, nossa, é um ponto de venda, se eu fosse abrir uma loja, com certeza seria muito mais caro. Mas a gente não pode ignorar aqui o fato de que R$ 3.600 não é uma mixaria, né, gente? É um bom valor. Então, você precisa estar programada, preparada para isso, tá? E outra questão, você pagou os R$ 3.200, R$ 3.600 para poder entrar. Você abriu os CNPJs, pagou lá R$ 250 para cada filial nova, teve o aumento do contador. Você precisa, um ponto crucial, é a logística, gente. Foi algo que eu não pensei, sabe? Eu peguei pontos distantes de onde está a minha loja hoje. A gente está no Nova Floresta. Então, eu peguei Castelo,
Contagem e Buritis, totalmente diferentes. Então a logística de distribuição desses produtos era terrível, porque é muito produto, você não consegue carregar o carro todo de uma vez e entregar. É um produto sensível, ele não pode ficar muitas horas dentro do carro ali com você rodando, então muitas vezes você precisa ir e voltar. E a gasolina não está barata, né? Eles não aceitam que você só mande por motoboy. Você precisa ir lá, entregar, conferir a remessa, tá tudo certinho, colocar na sua geladeira. Então, precisa ser ou alguém, você, ou alguém da sua equipe, ou que você contrate uma pessoa terceirizada para fazer essas entregas esporadicamente para você. Então, para mim, foi muito difícil essa logística, sabe? Eram pontos muito distantes da gente e aí já tinha começado a pegar para mim, a gente já estava ficando muito esgotado dessa logística, muito cansado de tudo isso. Então, os pontos começaram relativamente muito bem as vendas, sabe? Só que eu falo isso e é muito verdade, gente. iFood não é só você abrir o iFood e colocar os produtos com as fotos profissionais lá. iFood, não é você abrir o iFood e colocar as fotos profissionais lá, porque se for foto ainda mais ou menos aí que não vai vender mesmo. Não é só abrir e vender, sabe? Não é colocar só uma taxa grátis ou um cupom sem critério. Existe um critério para isso, precisa se ter critério, né? E aí era outra questão que pegava para mim. Na época dos deliveries, a gente era muito forte no Uber Eats. O iFood tocava assim, sei lá, 2, 3 pedidos em um dia. Enquanto o Uber Eats era muito pedido, gente, assim, no mínimo, uns 35 pedidos no Uber Eats. E aí fora a loja, enfim, tinha um movimento muito bom. Então, um dia ruim eram 35 pedidos no Uber Eats, sabe? A gente era muito forte no Uber Eats. A Uber Eats saiu, encerrou as operações aqui no Brasil para restaurantes, né? E aí a gente sentiu demais, assim, eu precisei entender como o iFood funciona, a logística do iFood, como que funciona o algoritmo da plataforma para fazer o meu produto se destacar, né? Inclusive é uma das estratégias, uma das nossas aulas do nosso curso online que vai ser lançado em setembro ou outubro, tá? Então, assim, eu precisei entender, estudar mesmo as estratégias do iFood para se destacar, né? E se você não tem caixa, fica mais apertado ainda, porque você precisa dar um tempo para o negócio maturar, né? Não é que você vai ligar lá o iFood num dia, no primeiro dia você vai ter 60 pedidos. Não é assim que as coisas acontecem. Pode até acontecer para alguns, né? Mas na maioria dos casos não é assim que acontece. Então, você precisa ter caixa para poder pagar aquele aluguel, para poder pagar aquela porcentagem, porque é tudo muito apertado, né? A margem é muito apertada, trabalhando com iFood, principalmente confeitaria, que o ticket médio é baixo, né? O ticket médio de uma confeitaria dentro do iFood hoje, a grande maioria, gira em torno de 35 a 50 reais. Mais do que isso é realmente difícil a gente ver por aí. Então, você precisa trabalhar muito redondinho. Então, se você não tem caixa, você sabe que você já se descapitalizou pagando o valor, né, a taxa para poder entrar, para poder pagar as taxas para criar um novo CNPJ e pagar sua contadora. Você precisa ter fôlego para rodar pelo menos uns 4 meses de aluguel, sem contar com a renda daquele ponto ainda, porque tá muito no começo. O negócio precisa maturar, as coisas precisam, né? A roda precisa girar. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, tá? Eu entrei muito empolgada, já entrei de cara em 3 pontos e quebrei a cara bonito. Primeiro ponto que eu desisti, o Buritis. Eu confesso, não foi uma região em que os nossos produtos vendeu bem, não foi uma experiência legal, assim, os pedidos tocavam muito devagar, eram poucos pedidos em um dia, e no final das contas, era muito distante para mim para poder fazer essa reposição, sabe? Então, era 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar.
A logística ficou muito complicada. Então, pra gente, poxa, o Buritis não dá para poder ficar insistindo para ver se o jogo vai virar, porque a logística está nos demandando muito. Então, depois foi Contagem. Contagem foi a mesmíssima coisa. Número de venda versus a distância. Muito, muito longe. Um trânsito do anel rodoviário impossível de se enfrentar. Então, não foi legal assim, a nossa experiência na região. Nós passamos ali por muitos golpes dentro do iFood. Gente, não estou falando que é a região, tá? Mas foi o que aconteceu ali dentro com a gente. Estou contando como foi a nossa experiência. A gente sofreu muitos golpes dentro da plataforma do iFood com essa questão lá no ponto, né, de Contagem. Então, pra gente não foi legal, encerramos. E ficamos, então, com Nova Floresta e Castelo. No Castelo, o que mais começou a me dificultar ali pra gente vendia muito bem, mas a pessoa que ficava lá pra gente ficava desligando o aplicativo, enfim, lá a gente não começou com uma kitchen center, tá? A gente fez uma contratação, contratou uma pessoa, enfim, era um ponto lá de vendas. E a pessoa ficava ligando, desligando o aplicativo, enfim, foi terrível nesse sentido. E aí eu traumatizei, falei, nossa, não quero ficar aqui sendo babá de pessoa adulta, né? Preciso encerrar essa parceria de trabalho, foi o que nós fizemos, encerramos. Só que como o Barro Preto, como a Contagem era o pessoal da Kitchen Center, eles nos ofereceram para a gente não pagar multa para encerrar o contrato, que a gente iria encerrar antes dos 6 meses. Eles nos ofereceram o ponto do Barro Preto. Eu não queria pegar, falei, nossa, não vou pegar, tô cansada, de que isso não deu certo para mim, essa logística é muito complicada, não quero mais. Eles nos ofereceram o Barro Preto e o meu marido me convenceu. Ele falou, amor, eu acho que é uma boa oportunidade, porque o Barro Preto é muito fácil de repor, é muito perto do ateliê. Eu passo lá na porta todos os dias e eu me comprometo a levar para você tranquilamente. E a gente testou lá. E o Barro Preto foi um sucesso desde nosso primeiro dia ali, gente. Nosso primeiro dia no Barro Preto, a gente bateu recorde de pedidos. E foi assim, lá é assim, glória a Deus. Na questão de número de pedidos, a gente não teve nunca nenhum problema ali. Foi um ponto que abraçou muito a nossa marca. O pessoal avalia apaixonado. A gente ganhou muitos clientes da região ali. O pessoal depois encomendando bolo para aniversário, as nossas cestas, boxes de café da manhã, enfim. Uma região que foi assim, uma bênção pra gente mesmo. Mas, como tudo não são flores, né? A gente tem muito problema com a empresa que opera lá pra gente. Gente, eu sei que vocês veem aí muitas pessoas falando, nossa, a Kitchen Center é maravilhosa. Que bom que essas pessoas tiveram boas experiências com eles, né? Mas não é o meu caso. Eu tive algumas dificuldades com eles, no sentido de que, vou dar um exemplo de 2 situações que aconteceram. A Dark Kitchen, gente, para você ter uma Dark Store, você precisa estar disponível no tempo que ela está aberta. Então, se ela abre de 10 às 11, você tem que estar disponível de 10 às 11. Porque eles vão mandar produto errado, vai chegar um produto revirado, o motoboy pode ser que ele, enfim, não entregue o pedido. Você precisa estar disponível para resolver isso para o seu cliente, porque é a experiência do seu cliente, né? Se você trabalha com delivery, você precisa estar disponível. Então, aconteceu comigo de eu viajar no final do ano para passar o Natal em família. Meu irmão mora em outra cidade. Na volta do Natal, deixamos lá, né, o Barro Preto totalmente abastecido. Na volta, houve uma cliente que fez um pedido de 3 potes brownie, que é o pote, um brownie no potinho com ninho Nutella. O iFood, né, hoje ele começou a mostrar, mas na época ele não tinha a opção de você colocar quantos itens você tem disponível em estoque, né? Tem pessoas e perfis que ainda nem atualizou essa opção dentro do iFood. A gente tem hoje, mas na época não tinha. Então, a cliente pediu 3 potes brownies e só tinha um. O que eu fazia? Eu já deixava pronto um bilhetinho explicando que o pedido
que essa cliente pediu, que o item que essa cliente pediu foi esgotado, mas que a gente está mandando um de valor, né, igual ou maior, e de sabor também parecido, eu sempre me preocupei muito com isso, e um mimo como pedido de desculpas. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram um pote brownie com esse bilhetinho dentro, mas não mandou os itens para substituir e nem mandou o mimo para cliente. Obviamente, ela ficou muito nervosa, nos avaliou pessimamente mal, tentamos nos redimir com o cliente, mas ela não quis, e também não é a intenção do cliente, né? Não é do interesse do cliente, gente, saber que é a Dark Kitchen que errou com você, que é a Kitchen Central que errou com você. Não é interesse do cliente. É a Kitchen Central / Pink Impact, viu, gente? Eu fico falando muito Kitchen Central porque foi minha primeira referência. Mas a Pink Impact que hoje, tipo, tá dentro da Kitchen Central. O cliente, ele não quer saber se é a Pink Impact, se é a Oreo, se é a Kitchen Central. Quem que errou com você? Pro seu cliente, o erro é seu. É pedaço de mimo, é doces da Ana, enfim. Pro cliente, aí, é esse erro que aconteceu. E tem cliente que não vai mesmo querer saber. Tipo assim, olha, obrigada, resolvi o iFood, eles vão me reembolsar, tchau. E não tá errado, né, gente? Dá muita raiva mesmo. Você quer comer um produto legal, você tava em família, igual foi o caso dela, era final de ano. Ela tava em família, pediu os doces pra comer, ficou tudo errado, enfim. Isso pra mim é um grande problema, tá? Grave. Mas eu confesso que eu sou muito chata com a experiência do cliente. Muito chata. Muito chata. Eu sou, assim, detalhista mesmo, porque é isso que conta. Eu trabalhei muito tempo com a experiência do cliente e eu tenho muita experiência nessa área. Então, eu trago isso demais para dentro da minha empresa, tá? Então, outra situação que aconteceu. E aí, enfim, né, gente, essa situação seria: o cliente avalia você como uma estrela, ele fica totalmente insatisfeito, não volta a comprar com você. E um cliente insatisfeito, ele vai falar pelo menos para 5 pessoas o BO, né, que aconteceu. Então, isso pra mim é, assim, gravíssimo, tá? Outra questão, outra ocasião que aconteceu comigo esse final de semana. Uma cliente pediu 3 bombons de morango, 2 brownies de brigadeiro. Tinha tudo em estoque. Tinha lá, eu cheguei a olhar, eu tenho uma planilha, né, que eu faço controle. Eu cheguei a olhar na planilha, em estoque tinham 7 bombons de morango e 15 brownies de brigadeiro. O cliente pediu 3 bombons de morango e 2 brownies. Eles montaram o pedido só com um bombom de morango lá dentro. E o recadinho que eu expliquei pra vocês, falando que o item pedido está esgotado, estava mandando um de maior ou igual valor, mais um mimo como pedido de desculpas. Colocou esse bilhetinho num bombom. A cliente pagou quase R$60 no pedido, até mais, acho que deu R$75 esse pedido dela, para chegar um bombom de morango com um recadinho para ela. Então, assim, pensa como essa cliente não ficou com muita raiva. Ela me procurou, né, para poder a gente tentar resolver, graças a Deus. E aí eu liguei lá pro pessoal, pra pessoa que é a minha referência lá dentro para a resolução desse tipo de questão. A pessoa estava na estrada. Ai, olha, eu não consigo ver agora, daqui só uns 20 minutos que eu vou conseguir olhar. Eu falei, olha, mas a cliente não vai conseguir esperar isso. Daqui 20 minutos você conseguir parar para poder apurar o que aconteceu lá dentro, para poder talvez chamar um entregador aí da base de vocês para poder enviar o seu pedido para cliente, isso deve dar pelo menos uns 30, 40 minutos. Eu preciso que seja resolvido urgente. Não tem ninguém lá que possa ser essa ponte, né? Essa referência para mim, esse contato. Olha, não tem ninguém, é 20 minutos, você vai ter que aguardar. E aí? O que você faz pro seu cliente, sabe? Eu me recuso a cometer um erro grotesco desse com o cliente e o meu cliente esperar quase 40 minutos por uma solução. A gente trabalha com delivery. Tudo nosso é muito rápido. Tem que ser rápido. Você tem que ser ágil na resolução do seu problema. Então eu falei, olha, tudo bem, eu vou resolver por aqui, obrigada. Pedi motoboy daqui da minha unidade, paguei caro no motoboy para poder enviar para essa cliente os itens corretos. Graças a Deus esse cliente entendeu, começou a me seguir, virou cliente, teve toda a simpatia de entender a situação, mas não é sempre isso que acontece, gente. Então, assim, às vezes eles erram
você leva uma nota 1 para um erro deles e você vai ter que engolir essa nota 1 lá dentro, porque a gente que trabalha com iFood sabe como que nota 1 prejudica muito a gente. Você vai ter que engolir isso aí e bola pra frente, sabe? Então isso pra mim me dificulta muito o trabalho com o pessoal da Kitchen Center /PicPack. Eles são muito bons, né, em N aspectos. Eu acho que eles foram disruptivos, que eles foram os primeiros a ter esse modelo de negócio. Eu acho genial, acho mesmo. Eu acho que falta mais ali dentro é uma organização. Então, se você preza muito pela organização, se você é uma pessoa organizada, gosta de ter as suas coisas organizadas, se prepare para passar umas raivas, sabe? Mas eu ainda continuo com eles porque, Ana, primeiro, né, sendo muito franca, eles são os únicos ali da região que atendem o pessoal do Barro Preto, a região do Barro Preto. E segundo, mesmo com todas essas questões, mesmo com todos esses problemas, eu consigo alinhar com eles as coisas, sabe? Eles são abertos para a resolução. Se não houvesse abertura para, nossa, aconteceu isso, gente, tal, não gostei do atendimento que recebi, achei que houve falha aqui e tudo mais. Se não houvesse essa abertura, realmente para mim não faz sentido, tá? Eu não trabalho com quem não procura excelência, porque se eu procuro entregar excelência para o meu cliente, não vá achando que um serviço, ou que um funcionário, ou que uma mão de obra mais ou menos vai te fazer entregar excelência para o seu cliente, porque não vai, tá? Não vai. E com a Orion, por exemplo, lá no Sion, eu não tenho nada, absolutamente nada a reclamar. Extremamente organizados, extremamente compromissados, atenciosos. É uma equipe que eu realmente estou assim, apaixonada com eles lá, tá? E outra que para mim é uma vantagem muito grande que eles têm. Quando você usa, né, essas plataformas, a Orion Kitchen, a PicPack com a Kitchen Center, enfim, você não tem acesso ao chat com o cliente. Então, vocês vão entrar no meu cardápio lá no Barro Preto, e o Sion vai ter essa observação, não tem acesso ao chat, enfim. Então, quando o item esgota, por isso que eu mandava o recadinho, enfim. Só que lá na Orion, eles entram em contato com a gente, sabe? Isso pra mim, assim, gente, eles já me ganharam em 1000%. Porque você se sente muito mais segura, transparece para o seu cliente muito, muito mais ética e compromisso mesmo. Você entrar em contato e falar, olha, fulano, o produto X esgotou, a gente pode mandar o Y ou você quer o W? E o cliente escolhe, sabe? Essa atenção e esse cuidado com o cliente para mim é assim, crucial, tá? Para mim fez total diferença. E a gente recebeu até umas 5 estrelas de um cliente ontem no Sion falando. Eles entraram em contato comigo, falando que tinha esgotado e tudo. Eu adorei essa atitude dele, porque a maioria dos lugares eles trocam por conta própria e enfiam um produto com ela abaixo da gente. Vocês estão entendendo? Para o cliente não é a PicPack ou a Kitchen Center que não entra em contato porque esse modelo de negócio você não tem acesso ao chat. Para o cliente é você, é a sua marca. Entende? Então, lá na Orion também uma grande vantagem que eu achei foi a questão de você não ter que ficar agendando remessa em sistema. Hoje na PicPack, né, na Kitchen Center, existe um sistema em que você precisa cadastrar os seus produtos e você precisa agendar remessa. Então, por exemplo, se você quer lançar um produto novo, você precisa cadastrar nesse sistema com pelo menos 3 dias de antecedência para o sistema aparecer lá com o produtinho que você cadastrou daí em 3 dias e só então você conseguir enviar a remessa. Na Orion não é dessa forma. Você cria sua remessa, você envia e pronto. É uma grande vantagem. Qual que é a desvantagem para mim da Orion em relação à Kitchen Center? A Kitchen Center, né, você alugou aí a prateleira ou a geladeira, se você quiser colocar 52 produtos na sua geladeira, 52 produtos na sua geladeira. Na prateleira, se você quiser colocar um de cada ali para inteirar 52, tudo bem. Mas a Orion existe uma quantidade de limite, né, de produtos. Então, por exemplo, você escolhe de acordo com o seu plano, se 5, 10, 15. Então, para mim, essa é a desvantagem da Orion, tá? Em relação à Kitchen Center. Mas eles têm um suporte tão incrível que, assim, essa empresa já mora no meu coração.
E então é isso, gente. Assim, eu acho que eu contei um pouco da minha experiência, contei um pouco para vocês do que é a realidade, né, das dark stores. Para mim é muito difícil isso, sabe? Você tá descansando, igual aconteceu, né? Esse probleminha que eu falei para vocês da cliente dos 3 potes brownies. Eu tava na estrada voltando. Às vezes tinha sinal, às vezes não tinha sinal. E eu tentando resolver um problema que estava acontecendo lá quase 600 quilômetros de distância de mim. É bem estressante, sabe? Então, às vezes, você tá no domingo em família e você tem que parar tudo que você tá fazendo porque teve um problema com o cliente ali. Essa questão de estar disponível, né, de 10 horas da manhã até 10 horas da noite, até 11 horas da noite, pra mim é uma questão que ainda me pega, sabe? Eu ainda fico pensando, poxa, vale a pena mesmo, será? Então, às vezes eu tô no shopping com a minha família, às vezes eu tô descansando com meu marido, assistindo um filminho tranquila. Às vezes foi um dia muito estressante de trabalho, eu chego em casa, vou tomar um banho para relaxar e no meio do banho tá acontecendo problemas lá e você precisa parar o seu banho depois de um dia super estressante. Então, assim, eu gosto de pontuar muito isso, porque é muito conhecido, né, gente, que existem muitas empreendedoras mães. Então, você vai precisar aprender a conciliar isso com, além de uma empresa, além de uma vida, a sua maternidade. Não deve ser fácil empreender com um filho e principalmente com uma demanda igual a Dark Kitchen nos propõe, né? Então, para mim, esse é um ponto muito negativo dessa disponibilidade e isso ainda me pega. Eu confesso que isso ainda me deixa muito pensativo, sabe? A minha ideia, porque que, né, eu entrei recentemente pro Sion, mesmo tendo isso me pegando, a minha ideia é fazer com que eu tenha 2 pontos além do Nova Floresta, rodando aí com a pedaço. Mais do que isso eu não estou disposta. Eu acho que, né, gente, existe um preço a se pagar por todas as coisas. E tá tudo bem se para você quer viver para trabalhar, mas não é isso que eu quero para mim. Eu quero trabalhar para viver. Eu não quero mais ficar tão doente quanto eu adoeci com o empreendedorismo. Eu fiquei muito doente nos últimos meses, no último ano, e eu não quero isso mais. Então, para mim, Ana, é no máximo 2 pontos além do Nova Floresta, que mais do que isso realmente tá fora de cogitação, tá fora dos nossos planos. Se eu puder, né, gente, falar, Ana, o que você acha? Vai ou não vai? Se prepare financeiramente e vá, porque realmente faz com que a sua marca cresça, você cresce financeiramente também. É muito bom, às vezes, você fechar no sábado, você fechar no domingo, ter outra forma de venda, né? Senão você ali presencial. Eu acho muito importante. Então, a minha dica é essa. Não vá achando que, nossa, é tudo fácil, maravilhoso, só colocar o produto lá e vai vender. Não é assim. Existe muito trabalho por trás. Existe muita dedicação e disponibilidade por trás. Muito planejamento, muito estudo. Porque não é, gente, toda a região, por exemplo. Aqui no Nova Floresta, qual que é o produto que a gente mais vende? Bombom de morango. Seguido do pote Kinder. Só que lá no Barro Preto não é dessa forma, não são esses produtos que mais vendem. Lá no Barro Preto é o pote Red Velvet com frutas vermelhas e depois o bombom de morango. Lá no Sion a gente tá muito bebê lá, né? A gente fez uma semana, sexta-feira. Então tem cerca aí de 10 dias que a gente tá lá. Mas até o momento, o que mais vendeu lá, mais tá vendendo lá é a fatia cheesecake de frutas vermelhas. Então, cada região, cada ponto, cada região, né? Você vai vender um produto diferente. Então, até você ter repertório para entender aquela região, é muito trabalho, é muita planilha de vendas ali para você entender o que cada região te pede mais. Então, por exemplo, quando eu estava no Castelo, a gente desenvolveu a palha italiana do branco que a gente tem até hoje por conta do Castelo. Porque lá eu mandava assim 20 palhas italianas, acabava as 20 naquele dia. E aí eu só vendia de óleo na época, aí eu criei a de ouro branco. Aí eu mandava 20 de cada, acabava as 20 no mesmo dia. Então assim, cada região uma coisa lá, palha italiana no Castelo, Nova Floresta, então isso tudo você precisa ter atenção, sabe? Eu falo muito isso, que não é só
encher uma geladeira, ligar o iFood e é isso aí. Não é assim que a banda toca, né? O Buritis eu tive muita dificuldade lá, porque as principais docerias da região, não todas elas, né? Mas as principais lá, algumas delas, vendiam bolo de pote, gente, tipo assim, a 10, 12 reais dentro do iFood. Eu não tenho condição de vender isso. Nem no iFood do Nova Floresta, que eu não pago porcentagem sobre a minha venda, né? Para uma Kitchen Center ou como a Hora, os 5 a 7% lá. Eu não pago isso. Mas nem sem pagar esses 5 a 7%, eu conseguiria vender o bolo de pote a 11 reais, sabe? Então, na época que eu fui abrir esse ponto Buritis, isso acontecia muito lá. Eu via muito isso. Bombom de morango, meu é R$13,50. Ofereço um bombom de morango gigante, maravilhoso, extremamente saboroso. Só que o cliente, na hora que ele vê uma pessoa lá vendendo a R$8 e entra no meu a R$13,50, até ele entender, ter a percepção de valor ali só pelo cardápio do iFood, sem nos acompanhar no Instagram, enfim, é muito difícil, né? Então, não há 4.9, 5, 10, 20 estrelas que vai fazer com que esse cliente tenha o tanto dessa percepção de valor, tá? Então, são alguns pontos aí que eu acho que é importante vocês analisarem, colocar na ponta do lápis, antes de já entrar de cara, né, numa Dark Store, tá? Eu acho que é uma bênção na minha vida, não vou mentir, mas eu passo muito estresse, gente. Eu fico, essa disponibilidade, esses erros grotescos que acontecem com o cliente, isso me deixa muito, muito invocada, sabe? Eu sei que talvez às vezes eu dou uma importância demais para isso, pode ser, mas dar importância demais para isso foi o que me trouxe até aqui. Então, não estou disposta a abrir mão de ser tão exigente com a experiência do meu cliente, em entregar excelência. Eu não estou disposta a abrir mão para poder vender em outro ponto. Assim como, por exemplo, eu vi que em Contagem nada pegava. Lá o perfil era copo da felicidade, produtos maiores, tortas maiores. Não tem a cara da Pedaço, entende? Então por que eu vou descaracterizar tanto a minha marca, o que minha marca é, o que minha marca representa, a cara da minha marca, só para vender em um ponto? Eu não vou fazer isso, sabe? Então assim, eu não tenho compromisso com o erro, gente, eu falo muito isso. Eu não tenho compromisso com o erro. Se um ponto não tá dando certo, não tá fluindo, a coisa não tá indo, tchau, obrigada e é isso, sabe? Mas assim, eu acho que a gente precisa esperar aí pelo menos 4, 5 meses de um ponto para o negócio virar, sabe? Eu acho que antes disso é se precipitar. Então, por isso que eu falo, tenha caixa, tenha dinheiro em caixa para você rodar tranquilo, tá? Para você repor esses pontos, porque não é, você olha assim, nossa, esse ponto tá vendendo aqui igual o meu que eu já tenho há muito tempo. Não é só isso, sabe? Tem os insumos, tem a matéria-prima, tem a mão de obra. Se você sozinho ou você e mais uma, né? Você conseguir atender ali a sua região, se você colocar mais talvez vocês duas não vão conseguir, né? E contratar freelancer é um perigo por questões trabalhistas. Depois eu venho contar essa novela para vocês que eu passei para Pedaço. Mas, enfim, o processo trabalhista não é legal de se responder, pagar um processo trabalhista, tá? Então, estejam atentos, coloquem tudo na ponta do lápis, meçam e identifique se vale a pena, se bate com o seu momento, com a sua proposta de negócio, com a sua visão do seu negócio, sabe? A longo prazo. É muito importante a gente ter a visão a longo prazo, tá? Qual é o propósito do seu negócio. O meu é delivery. Eu sou forte em delivery. Pronta entrega. São os dois focos da minha empresa. Então faz sentido, tá? Mas não faz sentido eu deixar de viver, deixar de ter vida em função de colocar mais pontos da minha empresa em Belo Horizonte. Pra mim, pra gente, não faz sentido. Se faz pra você ou pra outras confeiteiras, tá tudo bem. Contando aqui o que eu quero e vejo pra mim, tá? A longo prazo. Eu vivo hoje uma vida de extrema qualidade através da confeitaria. Coisas que eu jamais imaginei. Conhece a minha história, sabe? Eu vim de uma família muito, muito, muito pobre.
Então, hoje, a vida que eu tenho, hora eu falo assim, meu Deus, não acredito. E eu não quero perder isso, sabe? Essa qualidade, esse conforto, essa tranquilidade. Para mim, isso é mais importante no momento. Teve momentos em que não era. Hoje, para mim, é isso, tá? E é isso, gente. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês, ou manda um direct para mim que a gente vai conversando, tá? Um beijo para vocês. Obrigada por assistir eu falando tanto tempo.